Você sabe o que é o PCBR? Você já ouviu falar no PCBR? Você sabe que nós já tivemos um PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário no Brasil, nos anos 70, basicamente, como uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão, o PCB. A árvore de onde saíram troncos para todos os lados, aqui no Brasil, o velho PCB de 1922. Então, agora tem PCBR de novo no Brasil. E quem vem contar para nós é um dos principais... Não, pera lá. Vamos fazer um negócio assim. Metalinguagem. Antes dele entrar, deixa ele falar sem entrar. Vamos lá. Achei muito legal. Então, ele vai explicar tudo para nós. Olha isso aqui. Eu adorei esse vídeo, pessoal. Estamos aqui terminando os trabalhos do 17º Congresso Extraordinário da Reconstrução Revolucionária. A plenária, depois de amplos debates, de muita reflexão, decidiu que o nome que vai carregar a reconstrução revolucionária, que disputa todo o legado da história do movimento comunista brasileiro, que assume seus acertos e erros e que pretende avançar no próximo período, é PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esse é o nome que sintetiza a nossa proposta política de reconstrução do movimento comunista brasileiro, de revolução internacional do proletariado, de conquista do poder e do socialismo no Brasil. O nome do nosso partido agora é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Tá aí, Partido PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Jones Manuel, agora aqui ao vivo, em cores, tudo bem? Salve, Mauro Lopes, tudo bom? Bom dia para todo o público da Fórum. Sempre um prazer estar conversando essas manhãs contigo. Vamos embora. É tudo bem para você se ver na TV? Eu detesto, quando eu faço o programa, eu não quero mais saber de ver, eu detesto me ver na TV. Para você era uma boa? Rapaz, eu me acostumei, né? Quando eu morava com minha mãe tinha uma mania que era muito engraçada. Ela assistia todos os meus vídeos na televisão da sala, né? Então, em vários momentos, eu chegava em casa, estava a manhã me assistindo, eu sentava com ela, e a gente ficava assistindo as minhas entrevistas, os meus vídeos. Então, eu me acostumei. Tranquilo. Legal. Bom, vamos começar, não vamos falar só disso, não. Essa Fabi Martins estava aqui desde cedo falando, estou esperando o Jones Manuel, chegou. Aqui. Bom dia, Fabi. Bom, vamos começar do começo dessa história, porque tem muita gente que não embarcou nessa viagem desde o começo, né? O que aconteceu lá? Porque você foi expulso de um partido comunista recentemente. E esse PCBR surge agora como parte desse processo. Não só você, né? Um monte de gente. Conta como é que se chegou até esse PCBR agora. E aí depois nós vamos falar. Perfeito. A gente vai dar uma resumida, porque a história é meio longa, né? Mas de maneira sintética, no 16º Congresso do PCB, estava muito claro que existiam concepções ali diferentes no partido, né? Concepção do que é um partido revolucionário, concepção de internacionalismo proletário, de política internacional, de como organizar o nosso trabalho de massas, concepção do próprio marxismo-leninismo. Acho que duas polêmicas, Mauro, são bem relevantes, que parecem pequenas, mas dizem muito. Por exemplo, o meu antigo partido, ele não tinha cotização progressiva. O que é cotização? Os partidos revolucionários têm como prática, cada militante, né, faz uma doação mensal para o caixa, as finanças do partido. E o PCB, tal como a democracia burguesa, não tinha cotização progressiva. Então, uma pessoa que ganhasse um salário mínimo e uma pessoa que ganhasse 15 mil reais pagava a mesma alíquota, por assim dizer. A gente brigou muito no 16º Congresso, entendendo que isso é uma prática equivocada, que impede o partido de crescer, ter mais finanças, de se profissionalizar, e que mantém as desigualdades de classe, né? Porque é isso,
você não toma como diferencial os níveis de renda na hora de pensar a cotização. A gente conseguiu aprovar isso no 16º Congresso, por exemplo, do partido. Aliado a isso, para alguns setores do velho PCB, o leninismo é só uma palavra formal, né? Só instituir um centralismo democrático, mas não queriam ter formação política centralizada, um jornal nacional de circulação por todo o Brasil centralizado, uma política realmente brasileira, uma política revolucionária, em que as particularidades de cada estado não seriam determinantes, mas sim uma política planejada, acompanhada, pensada nacionalmente. A gente conseguiu vencer. Quando eu falo a gente, eu falo a ala esquerda do partido, né? A gente conseguiu vencer várias e várias temáticas importantes no Congresso, conseguiu aprovar a cotização progressiva, conseguiu aprovar que a reconstrução revolucionária do PCB continua, conseguiu aprovar processos de centralização e profissionalização do nosso trabalho político, conseguiu aprovar que a gente seria oposição de esquerda a qualquer governo burguês que se formasse, que não teria uma política de conciliação, por exemplo, com a eventual volta do Lula ou de qualquer progressista ao governo federal, etc. Só que a maioria do Comitê Central do PCB, uma maioria à direita, né, que negava vários aspectos da prática política leninista, ela já vinha antes do Congresso de 2021 perseguindo vários militantes. Eu, por exemplo, Mauro, 40 dias antes do Congresso de 2021, um famoso poeta tentou me expulsar do partido, criou um factoide, porque eu tenho mania de... Tô lendo, né? Estudando, e aí o que eu faço? Eu grifo e coloco do lado a sigla IMP, que é uma sigla de importante, né? E aí a foto e posto no Instagram para a galera ver o livro que eu tô lendo, o trecho que eu achei interessante e tal. E aí esse membro da direção nacional do PCB pegou essa foto no meu Instagram, disse que esse MP, na verdade, era IASE, e disse que eu estava atacando ele publicamente, e começou um debate no Comitê Central do PCB para me expulsar do Congresso, para me expulsar do partido 40 dias antes do Congresso. Então, por muito tempo a gente achou que era possível transformar o PCB por dentro, né, de avançar numa política revolucionária, numa política cada vez mais séria, mais profissionalizada, com realmente compromisso de lutar pela Revolução Brasileira, pelo internacionalismo proletário. Isso se mostrou na prática que não era possível, porque depois da eleição de 2022, a maioria do Comitê Central do PCB começou um processo de perseguição aberta e expulsões, né? A primeira vítima foi eu, a primeira vítima do Comitê Central, porque nas bases do partido isso estava acontecendo há bastante tempo. Mas a primeira vítima do Comitê Central foi eu e o camarada Ivan Pinheiro, em maio de 2023. Eu fui expulso de todas as instâncias de direção, sem direito a conhecer a acusação previamente, sem direito à ampla defesa e por aí vai. Então a gente foi expulso. Em seguida, mais de 1.000 militantes do Brasil inteiro foram expulsos, Mauro. Foi um negócio assim... o pessoal até brincava na internet dizendo que todo dia alguém foi expulso do PCB e até quem não era do PCB estava sendo expulso do PCB, né? Então, mais de 1.000 militantes do Brasil inteiro foram expulsos. Gabriel Colombo, candidato a governador por São Paulo na última eleição, foi expulso. Gabriel Landi, que era do Comitê Central, foi expulso. Gabriel Lazari foi expulso. Enfim, assim, se for falar o nome de todo mundo que foi expulso, a Ana Karen, que também era do Comitê Central, foi expulsa. E aí, as pessoas que foram expulsos e perseguidos decidiram se reunir para lutar pela reconstrução revolucionária do PCB em defesa do programa tirado no 16º Congresso, que a atual direção do Comitê Central estava violando. Esse movimento de reconstrução revolucionária do PCB se organizou a partir do ano passado, e aí foi tocando os trabalhos, conseguiu construir, Mauro, já a gente fala mais disso, o Congresso mais organizado da história do movimento comunista nos últimos 40 anos. Quem está dizendo isso não sou eu. O Ivan Pinheiro, que foi para 11 congressos do Partido Comunista, falou que o congresso que ele viu agora foi o mais organizado e mais disciplinado que ele já viu na vida. Quem falou isso, Ivan? Ivan Pinheiro. 60 anos. Ivan Pinheiro é um nome histórico da esquerda marxista brasileira. Foi lá do MR8 nos anos 70, isso. Depois foi para o PCB. Teve um papel, inclusive, interessante na história dele, que houve uma polêmica no interior do PCB em determinado momento se o Partido Comunista Brasileiro iria aderir à CGT, Central Geral dos Trabalhadores de Direita, ou à CUT. O Ivan Pinheiro liderou uma rebelião contra a posição da direção do PCB, que queria ir para a CGT, e ganhou no voto
no interior do partido a opção para que o PCB se afiliasse à CUT, né? O nome histórico, a função dele cobre de vergonha essa organização, né? Ele foi presidente dos sindicatos bancários, sindicalista muito importante, enfim. E aí a gente organizou esse movimento, conseguiu uma capilaridade impressionante, Mauro. A gente já está organizado em 20 estados, só para você ter uma ideia, assim, da federação. Nossa! Então, já estamos em 20 estados, conseguimos em toda essa... todo o desgaste que é um processo de racha, né? Um processo de racha é sempre um processo difícil, e nós conseguimos realizar um congresso que foi na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, e no congresso a gente decidiu, e esse ponto é muito importante, veja, o PCBR não se reivindica um partido novo no sentido que é do nada, né? A gente entende que há uma história do movimento comunista no Brasil, tem mais de 100 anos, essa história e esse legado é carregado principalmente pelo PCB, que começou há 30 anos o seu processo de reconstrução revolucionária, e a gente se propõe a continuar o processo de reconstrução revolucionária do movimento comunista brasileiro, agora com o nome de PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então a gente defende o legado, a história com seus acertos e erros, assume integralmente a história do movimento comunista brasileiro, só que entende que o velho PCB não é mais uma ferramenta para lutar pela Revolução Brasileira e precisa ser reorganizado por fora, por isso o PCBR, considerando que para nós não é central tá brigando pelo nome ou tá fazendo batalha jurídica. A questão para a gente não é quem a justiça burguesa vai dizer se é ou não o PCB, isso é secundário. A questão para a gente é dar continuidade à reconstrução do movimento comunista para criar as condições para uma Revolução Brasileira, e a gente acredita que o instrumento que surgiu desse congresso vai dar amplas contribuições nessa tarefa. Você falou do partido estar organizado em 20 estados. Alguma ideia de mais ou menos quantos ativistas, militantes estão no partido já? Não, a gente tem ideia, mas esse tipo de informação a gente guarda internamente na direção nacional, né? Tá na casa dos milhares, né? Não tantos milhares como a gente gostaria, mas está na casa dos milhares. Eu acho, Mauro, inclusive, que nesse aspecto, uma das coisas que mais me deixaram feliz assim no Congresso foi ver a quantidade de camaradas do norte do Brasil. Historicamente, a região norte acaba recebendo pouca visibilidade na política nacional. Quando você vai para encontros de movimento estudantil, encontros sindicais, por uma série de questões, como a falta de integração nacional, o custo de passagem, etc., é bem raro você encontrar camaradas do Norte, com exceção de Belém, né, que é o estado do Norte mais integrado nacionalmente, do ponto de vista, inclusive, de transporte aéreo, e um pouco Amazonas. E a gente conseguiu que vários camaradas do Norte estivessem presentes, tivessem uma participação ativa no Congresso. A gente vai avançar cada vez mais na organização do movimento comunista no Brasil inteiro, mas com destaque importante para o norte do Brasil, porque, como eu gosto de falar, faremos cabanagem de novo, né? Então, a gente tem um trabalho muito importante, e esse fato no Congresso me deixou muito feliz, ver camaradas do Acre, de Rondônia, de Belém, do Pará, da Amazonas, enfim, pensar a construção de um partido realmente nacionalizado. Onde a gente está mais fraca é na região centro-oeste. Na região centro-oeste, a gente tem baixíssima inserção, mas é algo que a gente vai trabalhar no próximo período para avançar na organização. O Jones falou em Revolução dos Cabanos, ele está se referindo à cabanagem, a Revolução dos Cabanos que aconteceu lá no Pará, nem chamava Pará ainda, era Grão-Pará, no século XIX, 1835, 1840, basicamente liderados pela população pobre indígena e negra. E chama-se cabanos, eles eram, de certa maneira, o MST nos primórdios, porque moravam em cabanas, né? Porque, de fato, nem casa tinham. Tomaram o poder lá em Belém, ficaram mais de uma semana no poder lá em Belém, e a Revolução foi massacrada, né? As forças da ordem massacradas, estima-se. Houve uma redução populacional no Pará por conta da repressão à Revolução dos Cabanos. Então, bem-vindo os novos cabanos aí.
Mauro, só uma curiosidade teórica, o Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, ele diz que a cabanagem foi o maior conflito interno da história brasileira, né? Se a gente for procurar uma guerra civil na história brasileira, semelhante, né, guardadas as devidas proporções ao que foi a Guerra Civil estadunidense, o Darcy Ribeiro fala que foi a cabanagem, o conflito interno mais sangrento que a gente viveu na história do país, e um aspecto muito importante, né? A cabanagem seria o equivalente para a América do Sul, a Comuna de Paris foi para Europa, assim, é um evento gigantesco, todo mundo tem que estudar. Aqui do meu lado tem vários livros sobre a cabanagem, vou estar escrevendo em breve com mais profundidade sobre o tema. Ah, vai? Ah, legal. E eu recebi uma correção aqui em box, Mauro, que os camaradas estão assistindo. A gente está, na verdade, em 22 estados, 21 mais Distrito Federal. Então, eu até joguei para baixo, está em 22 estados já. Não, e talvez, acho que talvez é o único movimento brasileiro de efetiva tomada de poder, né? Então, tomaram o poder, tomou-se o poder em Belém e... Ok, não, eu falei uma semana, bobagem. 10 meses de controle do Grão-Pará pelos revolucionários cabanos. Falei de 15 mil mortos? Não. De 30% a 40% da população do então Grão-Pará foi massacrada no conflito. Estamos falando de 30 a 40 mil pessoas. Impressionante. Impressionante. Bom, antes de falar do presente e futuro do PCBR, uma palavrinha ainda sobre o passado. Não esse passado mais recente, mas o passado um pouco mais remoto, que é já existiu um PCBR no Brasil nos anos 70, né, o seu líder mais conhecido, o Mário Alves, também uma dissidência do PCB, é um grupo, inclusive eu, quando comecei na militância política, trabalhei num jornal chamado Cobra de Vidro, 76, tinha 16 anos de idade, que era uma frente da qual participavam ainda alguns membros do então PCBR. O grupo foi praticamente dizimado, fez uma opção pela luta armada, Mário Alves foi torturado e morto, fez uma opção então pela resistência armada à ditadura, sofreu uma repressão violentíssima. Este PCBR de agora tem algo a ver com o PCBR dos anos 70, Jonas? Sim e não. E aí vamos primeiro para a parte do sim. Como eu falei, a gente reivindica todo o legado e toda a história do movimento comunista, né? Buscando, inclusive, superar seus equívocos históricos com uma tendência ao etapismo, né? A conciliação com a burguesia nacional, a ideia de que é possível resolver os problemas fundamentais do povo brasileiro sem a tomada do poder, né? Que foi uma tendência histórica do movimento comunista no século XX. Então, nesse sentido, como a gente reivindica todo o legado e toda a história do movimento comunista, temos uma relação com o antigo PCBR, com Mário Alves, com Apolônio de Carvalho, com Jacob Gorenda e tantas figuras históricas e heróicas do povo trabalhador do Brasil, mas não no sentido que essa sigla PCBR atual é a continuidade da antiga. É muito mais uma coincidência histórica. Quando a gente estava lá no Congresso e a gente fez um debate sobre o nome, foi levantado esse argumento, né? Pô, o nome é o mesmo do PCBR, do Jacob Gorender, do Mário Alves e por aí vai. A gente entende que é uma coincidência histórica, que a gente não reivindica o programa do antigo PCBR, ainda que ele tenha avançado, Mauro, num aspecto muito importante, e quem destacou isso para mim foi o Gabriel Landi, que o antigo PCBR, quando ele surge de uma dissidência ali do PCB, ele avança numa crítica ao reboquismo, à ilusão com a burguesia nacional, né? O antigo PCB, o golpe, achava que a burguesia nacional e unidade com a classe trabalhadora do campo e da cidade e as camadas médias iria fazer uma revolução democrático-burguesa ou de libertação nacional contra o imperialismo e contra os latifundiários, promovendo reforma agrária, industrialização, da economia nacional. Isso foi um erro histórico. A tal burguesia nacional apoiou quase que inteiramente o golpe empresarial militar de 64, o PCBR surge com uma crítica dizendo que no processo de libertação nacional é fundamental a hegemonia proletária, a direção da classe trabalhadora no movimento, mas o antigo PCBR tem uma limitação, que ele faz aí a crítica do reboquismo à burguesia, né, da falta de perspectiva de hegemonia proletária do PCB, mas mantinha uma compreensão nacional libertadora. Então, para eles, a era em etapa. Primeiro, uma etapa de libertação nacional, e aí, inclusive, usando a luta armada e etc. Depois, uma etapa socialista. Nós não participamos dessa compreensão estratégica. A gente defende que
os problemas fundamentais do povo trabalhador brasileiro vão ser resolvidos com a construção de um movimento revolucionário com estratégia socialista em direção à conquista do poder. Então, nesse sentido, a gente não é uma continuidade histórica desse PCBR, embora tenha o mesmo nome, mas respeitamos muito o legado, a história, inclusive dizer, aproveitando o espaço, Mauro, dizer para os ex-militantes do PCBR que ainda estão vivos, que a gente tem profundo respeito, profunda consideração pela história, que inclusive a decisão de adotar esse nome foi uma decisão tomada em Congresso, não estava previamente planejada, então não teve possibilidades de fazer nenhum diálogo, de procurar alguns militantes em outros estados e tal, mas dizer que todo o respeito, toda a consideração pelo legado, pela história do antigo PCBR e por todos os mártires do povo brasileiro que tombaram na luta contra a ditadura empresarial militar. É isso aí. A Márcia Castro, que está sempre aqui com a gente, está dizendo, existia um PCBR também que foi a tendência do genuíno no PT nos anos 80. Não, lá era PRC, né, que surgiu, como partido, durou muito pouco tempo, como partido rapidamente ingressou no PT, e aí, de fato, virou uma tendência, hoje nem existe mais o PRC. Bom, a Miriam Marques pergunta, uma pergunta que não quer calar. Boa sorte, quero saber o que vai sair o que vai fazer para sair da teoria e ir para a prática. Então, algumas questões para você, Jones. O partido vai aparecer com face própria no movimento sindical, nos movimentos sociais, no movimento estudantil, né? Vai ter uma atuação própria nessas instâncias. O partido vai ser registrado e vai participar dos processos eleitorais. Enfim, como é que está esses primeiros movimentos? E, para completar, então, participação nos movimentos populares, sociais, participação na política institucional e registro, portanto, e uma última questão, que é o programa do partido, né? Quando é que sai o programa do partido? Perfeito, Mauro. Vamos lá. Assim, a gente já tem uma atuação nos movimentos de massa, por exemplo, quando teve a cisão do partido, a UJC, a União da Juventude Comunista, veio majoritariamente, né, para o movimento de reconstrução revolucionária do PCBR. Então, a gente já tem uma atuação muito forte na juventude, uma atuação que está crescendo no movimento sindical. Nesse momento, a gente está com a nossa base, que está no Encontro Nacional dos Bancários, que a gente está disputando o sindicalismo dos bancários, inclusive mandar um abraço para os camaradas que estão em tarefas. A gente está avançando, tentando sistematizar um trabalho nos movimentos populares de maneira geral, em que se destaca a ocupação Carlos Marighella, em Santa Catarina, que vem fazendo um trabalho não só muito importante de luta por moradia, conectando com o trabalho sindical, mas agora está avançando, criou uma academia vermelha para ensinar artes marciais, está com a ideia de autogestão operária, criando fábricas, oficinas de trabalho. Então, inclusive, depois procurem nas redes sociais aí, Ocupação Carlos Marighella, em Santa Catarina, no seio do reacionarismo brasileiro, e a gente está lá fazendo um enfrentamento muito importante. E a gente tem várias experiências. São Carlos, em São Paulo, por exemplo, se destaca também num processo de trabalho territorial, de trabalho comunitário. A gente tem várias experiências espalhadas pelo Brasil, só que na dinâmica do antigo PCB, não conseguiam ser sistematizadas e nacionalizadas. Essa é uma das principais prioridades da gente. É conseguir sistematizar, organizar, nacionalizar as experiências positivas que a gente já tem agora de cursinho popular, de luta por moradia, de trabalho comunitário, de trabalho de cultura, de trabalho em juventude, conseguir dar uma sistematicidade. Nesse momento, a gente não vai assumir, por exemplo, a criação de uma central sindical ou não sei o quê. A gente está focado pela base, no movimento de juventude, no movimento sindical, no movimento de moradia, no movimento de luta pela terra, fortalecer as nossas bases em um programa Opa, deu uma congelada. Deixa eu ver, eu coloquei a imagem aqui do lado da ocupação Carlos Marighella na tela, talvez isso tenha atrapalhado aí por algum motivo. Vamos ver se volta. O Jones continua congelado. Será que é ele que está congelado? Oi, voltou. Pronto. Tá. Não, o que eu estava dizendo é que tu mostrou a ocupação Carlos Marighella do Ceará, em Florianópolis. Quer dizer, eu mostrei outra?
Mostrou outra. Desculpa. Alguém me manda inbox aí que está assistindo que eu encaminho para Mauro. Aí vai Legal. continuando. Então, a gente tem essa prioridade de organizar as nossas bases no movimento de massas. Quanto à questão institucional, o partido tirou uma política eleitoral, né? A gente vai ter um posicionamento ainda esse ano por causa do ritmo e da própria temporalidade da cisão. A gente não vai conseguir lançar candidatura esse ano de nenhuma forma, seja por filiação democrática, seja com a cara própria. Esse ano não vai dar, já que passou o período, né, já de registro de candidaturas. Mas para 2026 e 2029, a gente vai ter outras possibilidades e a perspectiva é o partido ter a sua política eleitoral própria. Como a gente vai operacionalizar, tem várias tecnicalidades que a gente está planejando no âmbito do Comitê Central, né? Por exemplo, se a gente for legalizar o partido, que é uma das possibilidades, não necessariamente vai ser efetivada, mas uma das possibilidades, tem um número de assinaturas, X estados, no universo de 2 anos, então tem várias questões, mas o partido terá uma política eleitoral, né? E eu arrisco dizer, ainda mais, inclusive, que não só ele terá uma política eleitoral, como nas próximas eleições, vocês vão ver o nosso querido PCBR aparecendo como um grande representante de um projeto, mandei no inbox o link da ocupação. O grande PCBR aparecendo como representante por excelência de um projeto de independência de classe, de radicalidade da classe trabalhadora. Agora, a gente acabou de terminar o Congresso, né? O Congresso acabou semana passada. Então, a gente está sistematizando as teses tiradas em Congresso, o programa político vai estar disponível para todo mundo, para toda a militância, para toda a classe trabalhadora brasileira, nas próximas semanas, daqui a mais ou menos 5, 6 semanas, todo mundo vai poder ler, conferir, fazer a crítica. E agora a gente está trabalhando internamente, porque em breve a gente vai lançar uma política nacional de recrutamentos. Quando a gente anunciou, Mauro, o surgimento do PCBR, a gente recebeu mais de 2.000 pedidos de recrutamento, assim, em uma semana. Pronto, essa aí é a página da nossa ocupação, Carlos Marighella, em Palhoça, Santa Catarina. Quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer, é muito importante. Olha aqui, ó, já tem um videozinho, nossa aula de artes marciais, nossa Academia Vermelha, para ensinar a molecada o esporte que é muito saudável em todos os aspectos. Enfim. Legal. Então, e estou vendo estou vendo aqui Cineclube, que é uma iniciativa histórica da esquerda brasileira ter cineclubes. Né? Perfeito. Então, o que acontece? A gente recebeu muitos pedidos de recrutamento, muita gente, quero militar, quero conhecer. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando a política nacional de recrutamento, né, para quem quiser militar no PCBR, quem quiser militar na gloriosa União da Juventude Comunista, Nossa Juventude. A gente está também organizando o nosso jornal. Então, esse é um avanço importantíssimo. O antigo PCB nunca conseguiu organizar um jornal nacional, circulação centralizada, que tivesse em todo o terminal de ônibus, metrô, ocupação, sindicato, escola, empresa. A gente está organizando o nosso jornal, o nome ainda é segredo, mas vai ser um exemplo de comunicação. Mauro, você que é jornalista, você vai ficar encantado, garanto, o negócio está ficando bom. E a gente também... vai ser impresso e vai ter a versão digital também, imagina. Isso. A gente vai... criar um complexo de comunicação que vai passar pelo digital, mas vai dar muita importância também ao papel impresso, porque é o que você consegue dialogar no dia a dia da classe trabalhadora e fazer um trabalho de base sistematizado, né? E agora também a gente está indo para o CONUBES, né? O Congresso Nacional dos Estudantes Secundaristas, que vai ser de 14 a 16 de junho em Belo Horizonte. A UJC vai estar lá com sua base, o JC e o MEP, o Movimento por uma Escola Popular. A gente está organizando a nossa participação para disputar a linha do CONUBES, que é dirigida a UBS, né, há muitos anos, pelo PCdoB e por setores do PT. Está muito aquém da luta dos estudantes, não falou nada no momento da aprovação do novo teto de gastos, não está na luta em defesa do piso da educação, que está sendo sistematicamente ameaçado pelo governo Lula, está muito aquém na luta pela revogação do novo ensino médio e contra a privatização de escolas no Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais, e a militarização das escolas em São Paulo. Então, a gente está organizando a nossa delegação para ir lá para o CONUBES e disputar uma linha justa de resgatar a entidade para crítica, para radicalidade. Então, tem um conjunto de tarefas que o novo Comitê Central, a nova direção nacional, está tocando.
E nas próximas semanas, vocês vão ver o PCBR, como a gente diria aqui em Pernambuco, foguete não tem ré. Né? Vai decolar de um jeito. Inclusive, eu tenho fortes expectativas de recrutar o Mauro Lopes para ele voltar para a militância partidária organizada. Pronto, faz tempo. Legal. Quem sabe? Manda a ficha. Não, vamos conversar. Eu arrisco dizer, o Jones não precisa responder, profecias de pai Mauro. O PCBR vai ter candidato a presidente em 2026. Vai. Espero. Legal. Jones, uma das questões centrais para os partidos de esquerda, na tradição marxista, na tradição comunista, enfim, mas é uma tradição, é a análise de conjuntura. Análise de conjuntura é central, não existe partido sem análise de conjuntura. Então, minha primeira pergunta para você sobre essa questão, já entrando nos temas concretos, qual análise de conjuntura vocês fazem do Brasil nesse momento? Imagino que isso foi feito lá no Congresso. E qual o olhar para o governo Lula? Então, Mauro, esse foi um dos motivos da cisão, né? A direção do antigo PCB não queria se colocar como oposição de esquerda ao governo Lula. Ela defendia uma fórmula parlamentar que é assim, independência do governo. Para quem acompanha os bastidores do Congresso Nacional, sabe que essa fórmula não diz nada, porque todo mundo que não tem cargo no governo é independente do governo. Então, assim, dizer que é independente do governo não significa absolutamente nada. E a gente até quem tem cargo se diz independente. Pois é, né? O PSOL faz isso, o Republicanos faz isso. Exatamente. Tem cargo, mas é independente. A gente defende ser oposição de esquerda ao governo Lula. Por quê? Veja, primeiro é uma questão de princípios aqui. Sistema capitalista, nenhum governo, a não ser que seja um governo que se forme numa situação de crise de hegemonia, de crise revolucionária, e se coloque para avançar nas lutas, nenhum governo vai representar no fundamental os interesses da classe trabalhadora. A não ser que o governo seja um governo que se propõe a ser um governo que, com todos os limites, propõe a mobilização popular, a politização. Mesmo assim, a gente não seria apoio a esse governo, mas entenderia a sua importância. Por exemplo, o governo Gustavo Petro. Se o Petro fosse presidente do Brasil, se a gente atuasse na Colômbia, a gente não seria base do governo, mas entenderia a importância das pautas, das lutas, dos debates levantados pelo presidente Gustavo Petro. Não é o caso no Brasil. A gente entende que há no país uma ofensiva burguesa. Ou seja, na Colômbia vocês não seriam oposição de esquerda. A gente seria oposição de esquerda, mas reconhecendo méritos e importâncias das lutas e bandeiras levantadas pelo governo Petro. Porque eu acho, Mauro, o Partido Comunista ele é, por essência, no capitalismo, um partido de oposição. Ponto. A não ser numa situação isso. Crise revolucionária, a gente se formou um governo que se propõe a ir para além do capitalismo. Aí a gente empurra esse governo e avança no processo revolucionário, como foi, por exemplo, o governo Allende, no Chile. Né? Aquilo ali é uma condição específica, inclusive raro de acontecer na história do capitalismo. Então a gente entende que existe uma ofensiva burguesa, né, que foi desencadeada desde a eleição da presidente Dilma no segundo mandato. Essa ofensiva burguesa foi sintetizada no programa Ponte para o Futuro, né? Tem como pilares destruição de direitos trabalhistas, aceleração de privatizações, desregulamentação ambiental acelerada, uma política de austeridade para reduzir o acesso da classe trabalhadora ao fundo público e etc. Esse programa da burguesia brasileira e do imperialismo sintetizado na Ponte para o Futuro, esse é o marco central da atuação de todas as frações da classe dominante. Então, o bolsonarismo, o fascismo, ele surge como um veículo para aplicar esse programa, considerando que tanto o governo Temer tanto o velho PSDB não tinha condições para isso. Então, hoje no Brasil, você tem uma disputa que no campo eleitoral está polarizado entre duas frações do sistema político burguês, que é a fração reacionária, liberal fascista de extrema-direita, liderada pelo bolsonarismo, e a fração de centro-direita, como diria o José Disseu, né? Não reclamem comigo, reclamem com o Disseu. E a fração de centro-direita que se propõe a constituir uma frente democrática liderada pelo PT. Existe diferença? Existe diferença. Existe diferença. Uma é fascista, a outra se propõe a gerir, a manter a democracia burguesa. Mas no meio da diferença tem um elemento essencial, que é essas duas frações concordam com o programa da Ponte para o Futuro. O governo Lula
está aplicando o programa burguês de ofensiva contra a classe trabalhadora, que é a ponte para o futuro, inclusive em vários aspectos conseguindo aplicar com mais eficácia e rapidez do que o próprio governo Bolsonaro e Paulo Guedes. Basta ver, por exemplo, o pacote de PPPs, de parceria público-privada, em todo o canto que está explodindo pelo Brasil inteiro, atacando inclusive o sindicalismo público no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, nossa tarefa central é quebrar essa polarização eleitoral entre essas duas frações representantes da classe dominante, conseguir oferecer um enfrentamento a programa burguês, sintetizado na Ponte para o Futuro, combatendo a extrema-direita, reconhecendo todos os perigos que ela representa, mas, ao mesmo tempo, não tendo ilusões de que frente ampla, de que frente democrática vai resolver a questão, porque a situação da classe trabalhadora vem piorando e piorando muito. É claro que a gente compreende que a gente vive um momento de refluxo, que a gente tem uma baixa histórica muito grande dos movimentos populares, do sindicalismo, de todo tipo de movimento de massas organizado, que tem um trabalho de formiguinha, um trabalho de longo prazo, um trabalho de base, de reconstituir as bases, né, radicais, combativas do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento de associações de bairro, que na maioria dos estados morreu, né? O glorioso Rio Grande do Norte, por exemplo, que onde teve o levante antifascista de 35, que também tomaram o poder, né? A Comuna de Natal. O Rio Grande do Norte, por exemplo, já foi conhecido Natal como um lugar de várias associações de bairros, movimentos comunitários e por aí vai. Isso não existe mais, infelizmente. Então, a gente tem um trabalho de longo prazo, mas desde já a gente tem que firmar um programa de independência do proletariado, um programa da classe trabalhadora dizendo assim, no meio dessas disputas político-ideológicas, a gente vai influir, a gente vai atuar, mas deixando claro que ambos os lados se propõem a, de maneiras diferentes, um projeto de gerenciamento do sistema capitalista e que não se propõe, inclusive, Mauro, ao básico. O que é o básico? Veja, o governo Lula, ele nesse momento, ele esqueceu o que ele prometeu, o presidente Lula, na eleição de 2022. Ele prometeu revogar contra a reforma trabalhista, ele prometeu revogar contra a reforma da Previdência. Ele prometeu tomar as refinarias da Petrobras que foram privatizadas, com destaque para Landolfo Alves na Bahia e a Isaac Sabá no Amazonas. Ele prometeu retomar a Eletrobras. Ele prometeu revogar o novo ensino médio. Nenhuma dessas lutas, nenhuma dessas bandeiras... E retomar a comissão de presos e desaparecidos, né? Mortos e desaparecidos. Perfeitamente. Nenhuma dessas bandeiras estão sendo tocadas pelo governo. O governo se caracteriza por uma covardia e rendição permanente. Não é um governo de conciliação de classes, é um governo de rendição nacional e que o governo não só não cumpre as suas promessas, como, preste atenção, esse ponto é muito importante, como ele avança em pautas reacionárias que nem Collor, nem FHC, e nem Michel Temer e nem Bolsonaro ou tiveram coragem de tentar ou conseguiram. Vou dar 2 exemplos para vocês. Antes da tragédia no Rio Grande do Sul, estava o Fernando Haddad e a Simone Tebet defendendo publicamente congelar as aposentadorias no Brasil, desindexando o reajuste das aposentadorias do reajuste do salário mínimo. Ou seja, a proposta era só reajustar as aposentadorias corrigindo a inflação. Isso significa um congelamento. Atacar mais de 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O governo Lula, principalmente na figura do Fernando Haddad, vem defendendo, Mauro, publicamente, sistematicamente, atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação, o que significa, segundo estudos do próprio Tesouro Nacional, tirar 500 bilhões de reais da saúde e da educação nos próximos 9 anos. Então, é necessário que tenha uma organização política com trabalho de massas, com inserção da classe trabalhadora, que diga que a frustração com o governo Lula não é a frustração com a esquerda. Esse é um dos grandes riscos da conjuntura, né? Uhum. Porque o governo Lula está frustrando cada vez mais expectativas da classe trabalhadora, expectativas da sua base eleitoral. E os erros do governo Lula não são erros da esquerda, não são erros de um projeto de esquerda, são erros de um projeto liberal, projeto de rendição, um projeto que se propõe a agradar os diversos setores da classe dominante. Então a gente precisa ter uma força política que não só dê o combate a essas aberrações, e o PCBR pode ter certeza, todo o professorado do Brasil, todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde,
principalmente as enfermeiras, técnicas, auxiliares de enfermagem, que nos últimos tempos foram muito atacadas pelo STF, né, que fatiou o piso. A gente vai dar um combate duro e intransigente em defesa dos pisos constitucionais da saúde e da educação. A gente não vai deixar mexer nisso, a gente vai comprar essa briga de frente. Então a gente precisa ter uma força política que rompa essa polarização e diga assim, ó, há alternativa para a classe trabalhadora, uma alternativa independente, uma alternativa radical, uma alternativa socialista revolucionária, que não só se propõe a organizar resistência, como avançar, como, por exemplo, a pauta que a gente vem tocando, que é o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1. PCBR constrói o movimento VAT, está em várias bases, estados, diariamente, Mauro, fazendo panfletagem, debatendo, dialogando. Como é que é o nome do movimento? Desculpa. VAT, Vida Além do Trabalho. VAT, perfeito. É que é um movimento que propõe reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais e acabar com a escala 6x1, né, como funciona atualmente. Então, eu acho que a gente tem um potencial muito grande, claro que tem muito trabalho para fazer. Reorganizar a classe trabalhadora brasileira não é fácil, só deixando claro, o VAT não é um movimento do PCBR, o VAT é um movimento amplo que o PCBR também compõe, ajuda, milita, está na luta, ajudando na organização. Mas, voltando, a gente sabe que é um trabalho muito amplo, a gente sabe, Mauro, que há mais de 30 anos ou mais, não tem organização comunista forte no Brasil, sabe? Então a gente vai ter um trabalho muito duro, mas a gente está confiante que desse processo vai sair frutos muito importantes. E aí, Mauro, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas só dar um exemplo que eu achei fantástico. Eu milito há 12 anos. Participei de vários congressos de partidos comunistas, né? Vamos lá. Esse congresso, sabe o que aconteceu, Mauro? A gente conseguiu, de maneira centralizada, pela direção nacional provisória até então, a gente conseguiu garantir a passagem de todos os militantes, foram mais de 200 delegados. A gente conseguiu garantir alojamento, todo mundo dormiu na Escola Florestan Fernandes, a gente conseguiu garantir refeição de qualidade, né? Foram 5 refeições por dia. Veja, no congresso passado do PCB, sabe como é que era, Mauro, o que funcionava? Cada base estadual se virava para comprar passagem do militante. Se não tivesse dinheiro, não ia para o Congresso. Cada um se virava para ver onde é que ia dormir. Dependia de amizade, falava com um, falava com o outro e não sei o quê. E cada um se virava na hora de comer. Para ir para o Congresso do PCB 2021, eu paguei a passagem do meu bolso e tive que emprestar dinheiro para um camarada para ele ir para o Congresso, porque era isso, era cada um por si, Deus por todos, era uma doideira, não tinha planejamento de nada. A gente conseguiu, Mauro, em 6 meses, organizar um congresso na Florestan Fernandes, a escola da MST, que garantiu a passagem de todo mundo. Então, quem pega avião sabe como é caro, uma fortuna, por exemplo, uma passagem do Acre, uma passagem do Amazonas, uma passagem de Roraima para ir para São Paulo. A gente conseguiu garantir a passagem de todo mundo, a gente conseguiu garantir uma estadia tranquila, confortável, alimentação boa, uma boa estrutura para todo mundo, de uma forma que vários militantes da velha guarda, o camarada Ivan Pinheiro, o camarada Jorge do Rio Grande do Sul, falaram: rapaz, esse é o congresso mais organizado que eu vi na minha vida. Então, só com 6 meses, a gente conseguiu fazer o Congresso Comunista, um dos mais organizados de todos, que, inclusive, do ponto de vista comunicacional, Mauro, deu um show. A gente saiu fazendo a cobertura no dia do Congresso e gravamos um documentário, hein? Atenção, vai sair em breve, mas assim, legal. Até documentário sobre o Congresso, sabendo que aquele seria um momento histórico, a gente conseguiu gravar, inclusive mandar um abraço aí para toda a equipe de comunicação do Congresso, que deu um show, foi legal. Fantástico. Bem legal, bem legal. Jones, em final de novembro, início de dezembro do ano passado, você disse que o governo Lula tinha um perfil neoliberal. Só faltou ser apedrejado por uma parte significativa da esquerda, ou da centro-esquerda, ou do centro brasileiro, não sei exatamente como definir no espectro político e ideológico uma parte daquilo que já foi da esquerda brasileira, né? Só faltou ser apedrejado, teve artigo contra você, negócio assim, uma barbaridade, negócio impressionante. E aí, passou 6 meses, né? 6 meses, desde a sua declaração.
E de lá para cá, muito interessante. De lá para cá, o que você falou, inclusive, assim, o que era uma coisa meio, né, o secretário do Tesouro falava, mas o Haddad não, tal, veio a público, né? Veio a público. Nós tivemos, há cerca de um mês atrás, a Simone Tebet dando uma entrevista explosiva, falando abertamente de acabar com os pisos da saúde e da educação. Teve uma frase, inclusive, que o Paulo Guedes se orgulharia da frase dela. Vamos lembrar, Simone Guedes Simone Guedes, tá bom, gostei. Simone Tebet é do MDB, que é o partido da Ponte para o Futuro. É dizendo o seguinte: com dor ou sem dor vai ter corte de gastos nesse país, né? Foi uma frase dela. Depois a coisa baixou a bola, o Haddad não fala, disfarça tal, mas anteontem, lá no Congresso Nacional, tá? Foi na Comissão de Legislação Participativa, estava lá, a sessão foi presidida pela Sâmia, este senhor que está aí, Davi Rebelo Ataíde. Ele é o subsecretário do Tesouro Nacional, foi lá falar em nome do governo. E defendeu abertamente o fim dos pisos constitucionais de saúde e educação. O economista Davi Decache é que deu destaque, separou, fez um corte. Nós mostramos um corte dessa fala. Uma coisa assim, discurso de burocrata, um burocrata do governo Bolsonaro falando, com uma tese maluca, né? Não, a gente tem que acabar com os pisos, porque o piso, se a arrecadação cai, o piso diminui. Então, a gente tem que ter uma outra regra. A mesma conversa lá do governo Temer, né? Tem que fazer a reforma trabalhista, que isso vai ser ótimo para os trabalhadores, né? Mesma conversinha, né? Ou seja, o que você falou em novembro não foi desconfirmado, né, ao longo dos últimos meses. De fato, não foi. Pelo contrário, Mauro, é assim, tem momentos que a gente fica feliz de ter razão, tem momentos que a gente fica triste, velho. Eu acharia ótimo para a classe trabalhadora se esse governo Lula tivesse um pouquinho de sangue nas veias e tivesse pautando alguma luta importante, mas não é isso que acontece, percebe? Não é isso que acontece. O governo, gente, ele está avançando numa política que começa com o novo teto de gastos, veja. Eu falei muito isso, Davi Decache falou, o Tarcísio Mota falou, a Fernanda Melchiona falou, todo o PCBR, a parte da nossa agitação e propaganda, a gente estava denunciando isso, que é o seguinte: o novo teto de gastos, ele é incompatível matematicamente, não é opinião, é matematicamente, ele é incompatível com valorização do salário mínimo, com crescimento da aposentadoria acima da inflação e com os pisos constitucionais da saúde e da educação. Não é à toa que esse ano, quais são as principais pautas da burguesia? Congelar a aposentadoria, uma nova reforma da Previdência e atacar os pisos da saúde e da educação. E não tenham dúvida que, a partir do ano que vem, a pauta vai ser acabar com política de valorização do salário mínimo. Então, tem uma coisa, Mauro, que as pessoas esquecem, que é, inclusive eu coloquei isso até num livro meu novo que eu estou escrevendo, que quando foi formular a proposta do novo teto de gastos, o Fernando Haddad e, portanto, o governo Lula não viu ninguém. Atenção, direção do MST não foi chamada para conversar, a direção do MTST, pode perguntar ao Guilherme Boulos se foi chamado, não foi chamado para conversar, a CUT não foi chamada para conversar, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, não foi chamada para conversar, nenhum movimento social, nenhum sindicato, nenhum elemento da intelectualidade de esquerda foi chamada para conversar sobre a nova política fiscal. Sabe quem foi chamado, Mauro, para conversar sobre a política? Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, escolhido por Bolsonaro e mantido por Lula, e um especulador do mercado financeiro chamado Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB. Podem ir nas redes do Felipe Salto e do Fernando Haddad, pesquisem lá com a arroba deles, vocês vão ver que na época de formulação do novo teto de gastos, a única pessoa, fora o Campos Neto, que o Haddad recebeu para debater como seria a proposta, foi um especulador do mercado financeiro ligado, historicamente, ao PSDB. Isso é factual, né? Eu tive a oportunidade de conversar, eu tive uma entrevista, por exemplo, com o pastor Henrique Vieira, que é vice-líder do governo na Câmara. Eu perguntei para ele: pastor, vem cá, me tira uma dúvida. O senhor recebeu previamente a proposta do novo teto de gastos antes de ir para a votação? Foi consultado? Teve acesso aos debates? Foi ouvido pelo ministro Fernando Haddad? E ele falou: não, eu só soube do projeto quando ele foi apresentado. Sabe? Esse é o governo Lula. E aí, esse novo teto de gastos, além de ser um ataque em si à classe trabalhadora, porque vai deprimir ano após ano
o orçamento público, os recursos para as políticas sociais, para a escola, para o hospital, para a universidade, para a moradia, para a proteção ao meio ambiente, ele também tem em si, em algum momento, ou cai o novo teto de gastos, ou cai o piso constitucional da saúde e da educação, a valorização do salário mínimo e a política atual de previdência. Então, assim, é isso que está colocado na conjuntura brasileira. E aí, Mauro, há muita covardia e há muita mentira na chamada esquerda brasileira, que não assume de frente um debate sobre, é necessário, no mínimo, tirar os pisos constitucionais da saúde e da educação do novo teto de gastos. O ideal é o novo teto de gastos cair. Mas, assim, no mínimo, tem que enfrentar isso. Alguém diz assim, mas, Jones, o Congresso é conservador. Veja, a proposta que saiu do Ministério da Fazenda já saiu reacionária. Não foi o Congresso. O Congresso piorou ela, mas a proposta em si que saiu do Ministério da Fazenda já era reacionária. Isso por um lado. E quem diz que não dá para fazer nada por causa do Congresso está ocultando, Mauro, o seguinte. A crise no Rio Grande do Sul, a maior tragédia da história do Estado, com mais de 2 milhões de pessoas afetadas, abriu uma oportunidade histórica de questionar a austeridade e de questionar a lógica neoliberal de endividamento dos entes subnacionais. Mauro, você que tem mais tempo de estrada, você vai lembrar que toda a esquerda brasileira fazia um debate que é inaceitável que estados e municípios paguem juros à União. A União se comporta como uma agiota de estados e de cidades, cobrando juros. Então, boa parte da dívida do Rio Grande do Sul, por exemplo, é juros. Sabe? O Rio de Janeiro, que é um estado que vive quebrado em crise fiscal, o Rio de Janeiro, nos últimos 25 anos, pagou mais de 109 bilhões para a União só de juros da dívida estadual. Isso não existe. Então, se abriu-se uma oportunidade histórica, Mauro, de fazer um debate que a reconstrução do Rio Grande do Sul vai precisar de... Pode botar 30, 40 bilhões aí, né? Dinheiro liberado, gente. Veja, o governo Lula não liberou 50 bilhões, isso é mentira. Né? Tá na conta aí adiantamento de valores, empréstimo, mas é dinheiro novo, investimento. E essa era a oportunidade do presidente Lula dizer assim, a gente precisa garantir uma reconstrução efetiva do Rio Grande do Sul, com moradia de graça para todo mundo que perdeu suas casas, com renda básica universal para reconstruir a vida, com política para garantir que as pessoas consigam comprar seus móveis e eletros, né? E garantir que a reconstrução do Rio Grande do Sul não seja uma reconstrução racista que afaste ainda mais as pessoas do centro, elitista, excludente. Mauro, a conjuntura estava aberta para abrir um debate sobre perdão da dívida do Rio Grande do Sul, convertendo os recursos liberados em investimentos socioambientais estratégicos, pautar a reconstrução do Rio Grande do Sul por fora do novo teto de gastos e lançar um programa nacional de moradia, de infraestrutura, de recuperação ambiental para impedir a tragédia semelhante em outros estados. O governo Lula escolheu não fazê-lo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o tempo todo trabalhou com a proposta da FEBRABAN de só suspender o pagamento da dívida por 3 anos e, consequentemente, suspender também os juros que correriam nesses 3 anos. Aí, em 2027, o Rio Grande do Sul, que ainda não vai ter sido reconstruído, porque essa reconstrução vai demorar 7, 8, 10 anos, não sabe? Aí, em 2027, o Estado volta a estar endividado, devendo mais de 100 bilhões para a União, sem que a reconstrução tenha sido completada. Então, veja, o governo Lula, de maneira proposital, ele escolheu não aproveitar uma oportunidade da conjuntura para enfrentar a austeridade, para enfrentar o Congresso. E a deputada Fernanda Melchiona, por exemplo, ela vem conseguindo aprovar várias propostas no Congresso, porque pela própria dimensão da tragédia, existe menos espaço para a própria extrema-direita sabotar e negar as propostas. Mauro, para concluir essa fala, até hoje, o presidente da República Federativa do Brasil nunca convocou as cadeias de rádio e TV para falar diretamente com o povo trabalhador, explicar por que aconteceu a tragédia, explicar quem são os responsáveis e apresentar uma linha política de reconstrução do Rio Grande do Sul. Ou seja, o governo Lula, ele não é só um governo neoliberal, ele é um governo rendido, ele é um governo prostrado, sabe, um governo de joelhos para tudo que os diversos setores da burguesia querem. O Valério Arcari soltou um texto recentemente dizendo que o lulismo precisaria fazer disputa ideológica se quiser ter alguma chance de vencer. A grande questão é que o lulismo faz disputa ideológica, meu querido Valério. Estão fazendo por um programa cada vez mais
liberal, para atacar piso constitucional, para atacar aposentadoria, para atacar política pública, para meter PPP, para fazer privatização de presídio. Então o lulismo está fazendo disputa ideológica. Está fazendo disputa ideológica à direita para aprofundar todos os interesses da burguesia, e é tarefa de todo mundo que diz que é socialista, que é comunista, ser oposição de esquerda a esse governo. Ah, não, mas é extrema-direita. Estamos combatendo a extrema-direita, estamos lutando, estamos nas ruas aqui no Paraná, lutando contra a privatização das escolas que o Ratinho Júnior está querendo fazer. Vamos levar nossa delegação para o Conubis e reforçar a luta contra a privatização das escolas, percebe? Agora, não dá para a gente fechar os olhos para o que está acontecendo. Assim, o Brasil caminha muito mal nessa polarização entre lulistas e bolsonaristas, porque ambos defendem só gerir esse vale de lágrimas que é o capitalismo independente brasileiro. Agora, seguinte, todo mundo caiu de pau no Jones Manuel, mas tá certo, né? Preto, pobre, nordestino, tá fácil bater, né, Jones? Tá fácil bater. Agora, achei muito interessante, acaba de sair uma entrevista com ninguém menos, e aí eu acho difícil alguém querer bater nele. Não porque não seja pobre, o preto não é nordestino, mas é um nome que na esquerda para bater nele é difícil. João Pedro Stedley. Acaba de sair uma entrevista com ele neste site, um site de esquerda, inclusive com apoio do próprio MST, o Joio e o Trigo, recomendo muito para que se faça, e essa entrevista dele é muito dura. O governo não está fazendo nada na reforma agrária, é uma vergonha. Diz ainda que ele dá nota 3 para a política de democratização da terra do governo federal e critica o baixo investimento nos programas de combate à fome. Jones, ele fala o seguinte, o governo está em dívida com a reforma agrária. É uma vergonha, diz o Stedley. Nós estamos há 1 ano e meio, não avançamos, desapropriação não avançou, o crédito para os assentados não avançou, nem o Programa Nacional de Educação na reforma agrária. E aí ele acrescenta, ele diz, não, tem que defender o presidente contra as multinacionais, capital financeiro, mas ele vai dizer o seguinte, lamentavelmente, pela natureza do atual governo, de composição de classe no governo, não há consciência das diferenças, por exemplo, ele diz, entre o que é agricultura familiar e agronegócio. O governo trata como se fosse uma coisa só, agronegócio e agricultura familiar. Já perdi a paciência de ouvir ministro dizer que não há incompatibilidade entre a agricultura familiar e o agronegócio. O agronegócio usando agrotóxico é incompatível com o vizinho de 10 hectares que não usa, porque ele vai contaminar, vai matar a biodiversidade. Então, me parece que a avaliação do Stedley não está assim tão longe da sua avaliação, né, Jonas? Me surpreendeu. De forma alguma, eu li essa entrevista, muito boa, muito boa, eu recomendo para todo mundo. E aí tem um trecho da entrevista, Mauro, que mais me chama a atenção, que é o Stedley falando que a esquerda atual, pensando de maneira genérica, não tem projeto de país. Isso dialoga muito com a entrevista que você fez com o Diogo Fagundes, né, a partir do brilhante artigo dele, que essa é uma das questões, Mauro. A gente tem hoje uma falta de uma perspectiva de uma hegemonia proletária, de um projeto de país que para a gente é a Revolução Socialista, mas de um projeto de país que unifica a classe trabalhadora nas lutas. E por quê? Porque a maioria do que se entende como esquerda deixou de fazer educação política, deixou de fazer disputa ideológica, deixou de fazer mobilização e se comporta como meros gestores do sistema. O que o Stedley indica, e aí, por exemplo, eu discordo da avaliação do Stedley, porque ele fala assim, é um governo de composição. Não é só isso. Eu entendo porque o Stedley fala isso, pelo papel histórico que ele tem no MST, no campo democrático popular, mas aí eu quero dar um exemplo para você, mano. Na entrevista, o companheiro Stedley, ele fala sobre programas como o PPA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que são muito importantes para a agricultura familiar e para o combate à fome. Beleza. Sabe o que aconteceu ano passado, Mauro? Depois resgate isso. O pessoal do Movimento Brasil Popular fez uma campanha Orçamento Sem Fome. Qual era o objetivo da campanha? Era tirar programas como o PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PPA, o Bolsa Família e tantos outros do teto de gastos, do novo teto de gastos. A ideia é,
não vamos colocar os programas de incentivo à agricultura familiar e de combate à fome no âmbito da restrição do novo teto de gastos. Sabe o que foi que aconteceu? O Haddad e o presidente Lula não quiseram ouvir a campanha, manteram o PNAE, manteram o PAA dentro do novo teto de gastos, e os deputados federais do PT, que são do MST, né, deputados federais do MST, que estão com mandato pelo PT, foram proibidos pelo Zeca Disseu, líder da bancada, à época, de apresentar emendas na votação do novo teto de gastos para tirar os programas de combate à fome do novo teto de gastos. Presta atenção, gente. Presta atenção. Os deputados do MST que estão no PT foram proibidos pela bancada do PT de apresentar emendas para tirar os programas de combate à fome, como o PNAE, do novo teto de gastos. Então, assim, veja, não é só falta de compreensão, é rendição. É rendição. O que o Movimento Brasil Popular estava cobrando do governo Lula, inclusive, era um troco, Mauro. Porque você pega esses programas, tirando o Bolsa Família, que também estava no arco, são programas muito baratos do ponto de vista do orçamento federal, sabe? Então, assim, tudo barato. E o governo Lula simplesmente ignorou, não quis conversar e paralisou totalmente a reforma agrária e paralisou, inclusive, políticas de combate à fome que, em períodos anteriores do seu governo, já tiveram destaque. Ou seja, é isso que eu venho falando para você, veja, esse é um governo de rendição, que, inclusive, é um governo que destrói biografias, né? Porque o ministro Silvio Almeida, por exemplo, ele foi proibido de levantar um debate a partir do Ministério dos Direitos Humanos sobre os 60 anos do golpe empresarial militar. O governo mandou calar, né? Então, a gente precisa fazer um debate muito sério, porque qual é a lógica, Mauro? Qual é a lógica? E nós do PCBR vemos defendendo isso, vemos denunciando isso há muito tempo. Mantém um governo ultra rebaixado, um governo de rendição, um governo que opera todos os interesses da burguesia. Quando chega na boca da próxima eleição, 2026, vai vir todo o terror, democracia contra o fascismo, vai fazer todas as promessas, porque desde 89 está num programa do PT, reforma agrária, reforma da mídia e não sei o que, nada anda. A Rede Globo é, de novo, a emissora que mais recebe verbas governamentais de propaganda. Então vai reativar as promessas e vai confinar o debate político eleitoral a essa falsa alternativa entre neoliberalismo progressista e neoliberalismo fascista. A entrevista do João Pedro Estrada ali é fundamental e a gente precisa de mais vozes críticas, Mauro, que tenham coragem de colocar a boca no trombone e falar a realidade, porque o que mais tem são conversões vergonhosas. Um economista que sempre vem aqui, o André Roncalha, por exemplo, o André Roncalha virou neoliberal no governo Lula. Ele agora defende teto de gastos. Ele agora fala que existe um problema fiscal na Previdência, um problema fiscal com os pisos constitucionais. Ele estava defendendo que a taxa das brusinhas para tributar em 20% com preços internacionais de até $50 era para proteger a indústria nacional. Isso é uma vergonha, isso é uma mentira, percebe? Então, assim, a gente não pode aceitar passivamente essa hegemonia neoliberal, essa hegemonia que vence pelo silêncio. O meu querido amigo Paulo Augusto Júnior, ele lembrou da Aniele Franca. A Aniele Franca até hoje nunca falou nada sobre privatização do presídio. Está em silêncio, sepulcral. A ministra Marina Silva não assume nenhum tipo de protagonismo no combate ao agronegócio, sabe? A destruição provocada pela renda da terra na dinâmica do capitalismo independente brasileiro. Então, é indispensável, Mauro, para ontem, que a gente consiga construir um polo político com independência de classe que dê alternativa a isso, porque senão a gente está indo para o buraco, Mauro, basicamente. Então, muito impactante. Vamos encerrando, caminhando para o final, já 10h07, mas eu vi um estudo que me impressionou, sabe, Jones? Eu vou fazer só 2 observações e aí te devolver para você fazer um encerramento em relação ao presente e futuro, né? O que está se apontando para o futuro do país? Porque tem uma questão que há uma linha de argumentação oficial do governo de que o desemprego nunca caiu como caiu hoje. Eu já mostrei aqui os gráficos mostrando o seguinte, a queda da taxa de desemprego não é uma virtude ou não é uma invenção do Lula, ela já vinha caindo no Brasil e aceleradamente desde o final de 2021. A curva de queda é a mesma, inclusive. A trajetória da queda do desemprego é a mesma desde o final da pandemia. Já mostrei os gráficos aqui.
Primeiro. Segundo, existe uma questão que acontece aqui e lá nos Estados Unidos, onde a taxa de desemprego é metade da taxa de desemprego do Brasil e o Biden vai perder a eleição para o Trump, né? Que é o que eles chamam lá de emprego de merda, né? Que é a qualidade do emprego, né? Que isso não é debatido. O emprego aqui é um emprego de baixíssima qualificação. Então, essa é uma questão, né? E aí tem os programas, né? Tem o Bolsa Família, tem o Minha Casa Minha Vida, mas em abril saiu um estudo de alguém que não está no nosso campo, né, da consultoria Tendências, que os donos são ninguém menos que Maílson da Nóbrega e Gustavo Loyola, né, dois ícones do neoliberalismo, mostrando a partir dos dados do IBGE que a tendência até o final do governo Lula é de aumento da renda efetivamente das classes mais baixas, das classes mais pobres, dos mais pobres do país, que eles chamam de classe D e E. Pessoas com rendimento até 3,2 mil salários mínimos. Rendimento familiar, 3,2 mil reais mensais. Então é o seguinte, a expectativa é de um crescimento real no período 2024-2028 de 1,5%. Crescimento real. Só que é o seguinte, o crescimento na chamada classe A, dos ricos, muito ricos, milionários e bilionários, será de 3,9%. Então, veja bem a ilusão dessa ideia de que os pobres estão sendo favorecidos, né? Você vai ter está tendo já mais concentração de renda no país. E o próprio perfil do crescimento do PIB, e hoje os dados da exportação indicam isso, né? Um dos vetores deste crescimento do PIB do primeiro semestre, do primeiro trimestre, comemorado mais uma vez como PIBão, é o agronegócio. Não há nada mais concentrador de renda do país do que o agronegócio, é só para eles, né? Além de destruição do meio ambiente do país. E hoje a balança comercial brasileira batendo recordes, bateu um recorde histórico, 3,9 bi de recorde de superávit nas exportações. Aí você vai olhar, qual é o grande elemento que compõe esse recorde? Petróleo, exportação de petróleo, ou seja, o Brasil está virando um país agropastoril e exportador de minério e de combustível, né? Então, o desenho que você tem do país que está se construindo é bem complicado, né? Bem complicado. Assim, Mauro, acho que você matou a pau. Hoje cedo eu recebi uma notícia do Blog Cafezinho, e aí comemorando as exportações e tal, eu abri para ler, né? E aí não falava quais eram as pautas, né, de exportação, o que é que o Brasil estava exportando. Então, assim, gente, veja, é necessário, e eu sei que é difícil fazer isso, porque acho que tem muita confusão ideológica, mas é necessário uma coerência política, que não dá para reclamar da força do agronegócio, a destruição ambiental, e comemorar coisas como esse dado de crescimento do PIB, de exportação, ou o Plano Safra, do ano passado do governo Lula. Assim, estão conectadas. Então, assim, o Brasil, a balança comercial está bombando. Por quê? Porque a gente está exportando petróleo cru. Enquanto isso, a população, por exemplo, do norte do Brasil, paga a maior taxa de combustível do Brasil, porque a única refinaria inteira do norte do Brasil, que é a Isaac Sabá, foi privatizada no governo Bolsonaro e segue privatizada, sabe? Não, a destruição ambiental, a transição energética, enquanto isso, bombando o agronegócio. O agronegócio não produz comida, como o João Pedro Estado cita nessa entrevista, ele produz commodity, que é basicamente soja, milho, cana-de-açúcar, eucalipto e pecuária, né? Tudo para exportação, sabe? A Suzano, Mauro, já é a maior empresa de produção de celulose do mundo. Acabou de ser aprovado agora uma nova legislação que diz que a plantação de eucalipto não precisa mais de licenciamento ambiental, né? Legalizando a monocultura do eucalipto. Aquilo ali consome uma água desenfreada. A Suzano, em termos de outorga federal de uso de água, tem o direito de uso de água suficiente para abastecer toda a população do Rio de Janeiro e de Manaus juntas, né? E o preço do papel disparando no Brasil, porque 90% da celulose é exportada e não paga imposto. Sabe? Tá tudo errado. Não dá para comemorar isso. Mesma coisa, não, desemprego. Aí, Mauro, tem gente que vem com delírio, porque, assim, né, tem um negacionismo de esquerda. Qual é o negacionismo de esquerda? Tá tudo bom, o problema é a comunicação.
prova disso é que o desemprego está baixo. Gente, peguem as estatísticas do IBGE, vocês vão ver que entre trabalhadores na informalidade, trabalhadores subempregados e trabalhadores desalentados. O que é o desalentado? É aquela pessoa que na semana que foi feita a pesquisa desistiu de procurar emprego porque não estava achando nada, não estava conseguindo. Metade da classe trabalhadora brasileira está na informalidade, desempregada, ou desalentada, ou subocupada. Metade da classe trabalhadora brasileira. Como é que o desemprego está baixo? Se não faz sentido, inclusive, veja, isso não é crítica particular aos trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, que é tudo gente séria, responsável. Agora, sim, para mim não faz sentido contar a taxa de desemprego considerando quem está na informalidade empregado. Desculpa, sabe? Eu li recentemente um artigo de 2 professores que propõem baseado na fórmula da OIT, pensar taxa de desocupação, que é muito mais efetivo do que essa taxa de desemprego que só considera que não considera trabalhadores na informalidade. A taxa de desocupação no Brasil, pela proposta da OIT, Organização Internacional do Trabalho, seria de 18%. 18% da classe trabalhadora, percebe? Então, assim, não está nada bem. As coisas estão ruins. Não tá. Eu estou querendo pegar aqui, ó. Ah, tá aqui. Deixa eu salvar essa imagem e vou mostrar, porque eu não estou achando na nossa apresentação. Foi uma apresentação que fizemos aqui já faz uns dias atrás. São uns gráficos bem interessantes. Eu sempre digo, os gráficos do Poder 360, que é um site de direita, por sinal, né? Conservador, Trabalhamos Juntos, na Folha, do Fernando Rodrigues, mas que ele tem uma cultura, que foi uma cultura muito forte na Folha, dos infográficos e tal, então é interessante, porque ajuda bastante a entender. Olha aqui, Jones, me chamou muita atenção quando eles soltaram esse gráfico. Deixa eu botar na tela aqui. Está aqui, desemprego no Brasil. Olha aqui, porque temos que tomar cuidado com o discurso oficial, né? Eu sou jornalista, você é historiador. Não dá porque o governo é do Lula você engolir o discurso oficial sem investigar, sem apurar, sem ir atrás da história. Então, esse discurso que, né, a parte da esquerda bate bumbo o tempo inteiro em relação à taxa de desemprego, como se fosse uma criação do governo Lula, não é verdadeiro. Olha isso aqui, gente. Isso é a curva da taxa de desemprego no Brasil. Olha aqui, março de 2021, 14,9%. Ali, pandemia, né? Ainda na saída da pandemia. Olha o que começa a acontecer no final do governo Bolsonaro. Olha a curva de queda, inclusive a curva de queda do desemprego de março de 21 até o final do governo Bolsonaro é ainda mais acentuada do que no governo Lula, né? Precisamos olhar as coisas tal como elas são, né? E não ficar aprisionados nessa... Jones Manuel e eu temos essa virtude de usar óculos, né? De usar óculos. A ideologia, muitas vezes, ela é um óculos, né? Você olha a realidade, ela muda completamente. A realidade está lá, e você aí mete o óculos da ideologia e vê uma realidade completamente diferente. Não reconhecer que a queda da taxa de desemprego é um processo que se inicia lá em março de 2021, e dizer que é a criação do governo Lula, que nunca teve tão baixo desemprego no Brasil, porque o governo Lula isso e aquilo, é enganar a nossa audiência, é enganar o público, né? Perfeitamente, Mauro. Eu acho que essa é a síntese. E, assim, enganar o público com algo que não pega na classe trabalhadora. A classe trabalhadora não está sentindo essa maravilha, todo mundo reclama do custo de vida. Aqui na minha casa, por exemplo, Mauro, o custo da energia elétrica subindo de maneira disparada, sabe? A Eletrobras até agora não foi retomada. O bandido, que isso é um bandido, for processar alguém, processe a mim, processe a fora ou não. O bandido do Jorge Paulo Lema não só manda ainda na Eletrobras, como manda no MEC. Inclusive, uma lembrança importante, até agora o Ministério da Educação, do seu Camilo Santana, não disse nada contra a privatização das escolas no Paraná. Era fundamental ter uma posição pública do MEC dizendo que isso é ruim, que isso piora a educação, que isso vai contra a Constituição, que isso vai contra a concepção de escola pública montada no Brasil. Então, assim, está tudo errado. Está tudo errado. E é necessário, desde já, Mauro, um processo de reorganização das esquerdas, porque é isso, a classe trabalhadora ela não está engolindo essa propaganda e a tendência
e para terminar, é que nas próximas pesquisas, a popularidade do governo Lula cai a cada vez mais, como efeito, inclusive, direto dessa taxação das blusinhas. Que é uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida inteira, que é comprar uma briga para proteger o velho da van, o Ricardo Rocha da Riachuelo, o Magazine Luiza, a Multilaser, e em troca perder popularidade e perder apoio em amplos setores da classe trabalhadora. Não, nossa Rebeca Mota está aqui, está indignada. Nossa âncora aqui está indignadíssima com a taxação das blusinhas. E hoje mostrei aqui, né, mais uma, né, para completar. Tem um jabuti lá no meio do projeto, em que é o seguinte: as compras de 0 a 50, então tem a taxa de 20%, acima de 50 tem a taxação de 60%. Sabe o que eles fizeram, gente? Sabe o que está enfiado lá dentro? Vai ter um desconto de $20 para acima de 50, de compras acima de $50. Vai ter um desconto de $20, de 20%. Ou seja, teve uma redução no imposto cobrado para quem faz compra entre $50 e $3 mil. Não dá. É isso. Jones Manuel, tá aí. Você vai ser secretário-geral, você vai ser presidente, você vai ser o que no PCBR? Você é da direção do PCBR? Como é que é isso aí? Mauro, eu sou um humilde militante de base que gosta muito de trabalhar, contribuir na formação política, contribuir na nossa comunicação. Eu fui eleito para a direção do Comitê Central do partido em Congresso, então componho a direção nacional. A gente ainda não fez a escolha da nossa secretaria política ou da nossa secretaria geral. Isso vai ser feito na próxima reunião do Comitê Central, que é a direção nacional. E aí a gente vai ver, quando isso for feito, vai ser divulgado publicamente, evidentemente, porque para quem não entende o formato do Partido Comunista, o secretário-geral ou secretária-geral é meio que a cara pública do partido, né? É quem aparece como representante público por excelência da organização. Então, quando isso acontecer, vai ser divulgado, todo mundo vai ver, e o ou a camarada que cumprir essa tarefa vai cumprir de maneira muito qualificada e vai conseguir representar esse programa revolucionário. Valeu, Jones. Sempre bom conversar contigo. Sempre muito bom. Abração. Bom fim de semana para você. Claro, vai ter um recorte dessa entrevista com o Jones Manuel. Vai ao ar amanhã, no máximo domingo. Valeu, perfeito. Abração, camarada. Valeu, Mauro. Um abraço. Tchau, tchau.